Oi, 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 eu sou Era, ó, sou eu, Era Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo interessante, gostoso de fazer, dá trabalho, as contas sem calculadora, claro, né? Aham. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo no desenho que tem uma torre aqui, é a Torre de Paris, né? Torre Eiffel de Paris, tá? Então, 300 metros é a altura da Torre Eiffel em Paris, tá aqui. Torre Eiffel de Paris, tá? Um homem com 1,80 metros, 1,80 m, ó, 1,80 m, parece o Homem-Aranha aqui. Enxerga o topo da Torre Eiffel com num ângulo de 30 graus. Então ele está aqui parado, ele tem 1,80 de metros, ou seja, 1,80 m, e vê num ângulo de 30 graus o topo desta torre, conforme aqui a ilustração. Calcule a distância aproximada em que este homem se encontra da base da Torre Eiffel. Então, da base, nós queremos calcular esta distância. Isso aqui é o plano, o piso, né, a avenida, a rua, tudo isso. E aí, a gente quer saber essa medida. E o que que a gente tem? A altura com a base, que é o piso, forma aqui o ângulo de 90 graus. Portanto, esse traçado todo aqui, os três, forma aqui o triângulo retângulo, tá? Pus o ângulo aqui, que é o mesmo daqui, porque essa linha reta é paralela ao piso, tá ok? E sobre um ângulo de 30 graus, ele está enxergando o topo desta torre. Aqui eu trouxe, pensando no vestibular, no concurso, como você não vai usar calculadora, a raiz de 3 quadrada, aproximadamente 1,73. Ou seja, aqui vai envolver as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Quais são as relações trigonométricas? Quando a gente falar em triângulo retângulo, vamos pensar aqui, ó, triângulo retângulo, tá? Deixa eu até mudar aqui, acrescentar alguma coisa aqui, ó. Esse aqui é o nosso ângulo que a gente vai trabalhar, que é o mesmo daí de baixo, né? Que é o mesmo ali, tá? Só que a gente vai trabalhar nesse aqui por quê? Porque a gente está considerando a altura do homem, tá? Ok? E aí, no triângulo retângulo, quais são as relações trigonométricas? Né? Pensando no 30 graus, nesse ângulo, por exemplo, eu tenho aqui o cateto oposto, que é lado oposto ao ângulo. O cateto adjacente, nesse caso, vai ser o x. Adjacente, ou seja, é o lado em que faz parte aqui o próprio ângulo. E temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E o que que eu fiz? Eu desenhei aqui exatamente o que a gente precisa usar. Lembrar que a altura da torre é 300 metros, mas o homem já tem 1,80 m. O que que acontece, Se na hora que eu for calcular aqui esse x, eu tenho que desconsiderar aqui, né? Não o x, mas tem que desconsiderar esse pedacinho aqui para eu trabalhar, que é exatamente a altura do homem. Porque o 30 graus se refere à visão que ele tem, ó, a altura da visão em relação lá ao topo. Então, esses 300 metros foi subtrair, ó, pegou lá os 300 metros, não vou ficar fazendo a continha aqui, você pode fazer aí, tá bom? O que que a gente fez aqui, ó, vou fazer aqui, pegar os 300 metros e tirar 1,80. O que deu exatamente quem? Vou até colocar aqui para não roubar espaço ali. Ops, ops. O que deu os 298, faz a continha aí, a continha simples de fazer, é de metros. Por isso que está ali exatamente este valor. Por que era? Porque a gente vai aplicar alguma coisa para 30 graus, e 30 graus é a visão, da altura da visão dele
lá com o topo, aqui se tratando do homem. Então, por isso que eu tive que tirar esse pedacinho aqui, ele teve que sair, teve que subtrair esse pedaço. Então, ficou aqui o triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o que que a gente tem? Quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Eu tenho aqui cateto, cateto e hipotenusa. Se fosse Pitágoras, que não é o caso, por que eu não posso trabalhar com Pitágoras? Eu não conheço, só conheço um lado do triângulo, eu não conheço os outros dois. Não dá para trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Seno, vocês lembram como é que é? Seno é o quê? O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não quero hipotenusa, não queremos nem saber. Cosseno de um ângulo, o que é? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Também nós não queremos, porque não interessamos. Nem temos o cateto oposto, ou melhor, adjacente, portanto, e nem hipotenusa queremos. Então, o que sobrou aqui foi a tangente. A gente tem que aplicar aqui a tangente. Nós vamos determinar o valor de x e, para isso, a gente vai aplicar a tangente. Tangente de um ângulo. Nesse caso, é o ângulo que? De 30 graus. O que é tangente de um ângulo? É cateto oposto, estou falando, né? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o 298,20, ou 2, tanto faz. Sobre o que era? Sobre cateto adjacente, que nesse caso é o x. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, tem uma tabelinha que tem os valores de seno de 30, cosseno de 30, de 60, tangente também. Eu não trouxe essa tabelinha, mas a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a 298,20 sobre x. Sobre x. E aí, ele diz aqui o seguinte, ó, vamos usar a raiz quadrada de 3 como sendo 1,73. Então, eu vou colocar aqui. Poderia fazer isso depois? Poderia, não tem problema nenhum. Cada um aí faz de um jeito, mas o jeitão aqui é este. E aqui vai dar 298,20 sobre x. O que que a gente tem que fazer aqui para achar o x? Vai multiplicar, vai ficar em cruz 1,73 de x, que vai ser igual a 3 vezes esse valor. 3 vezes esse valor aqui não é tão difícil de fazer, 3 vezes 0 é 0, ou seja, isso aqui, faça a continha aí, para não prolongar o vídeo, vai dar 294,60. É uma continha simples de fazer, ok? Agora, você faz o quê? Quem é o x? O x vai ser igual a 894,60 ou 6 dividido por 1,73. Fazendo essa conta, faz aí a continha, tá? Por quê? Porque senão fica prolongado aqui no meu cálculo, aí o vídeo fica longo, faz essa continha ou na calculadora, ou você faz em forma, né, na mão mesmo. E essa distância aproximada vai dar assim, ó, um arredondamento vai dar 517,11 metros. Ficou um pouco apertado aqui. Deixa eu mudar aqui, ficou justo, não é? Muito justo ali para eu deixar. Eu vou até mudar uma mais. Ops. Vamos aqui. Então, pega a calculadora, você faz aí na mão mesmo, de preferência, tá? Então, o que que vai dar aqui? Vai dar, portanto, eu vou ter o x, que é essa distância, vai dar 517, faz a continha aí, 517 aproximadamente, esqueci, aproximadamente, 517,11 metros. Ou seja, o homem
vai estar numa distância, a distância que o homem vai estar, quando ele enxerga aqui 30 graus, no ângulo de 30 graus, o topo da torre é de aproximadamente 517 metros. Ok? Toma o vídeo, retoma o vídeo, volta ao vídeo, tá? E refaça, repense, tá ok? Tá bom? Espero que tenha gostado. É um bom exercício, uma boa aprendizagem, tá ok? Certo? E aproveita. Ah, não esqueça de se inscrever no meu canal, né? Comentários, é bom. Links, sucesso. Objetivo, planejamento, foco e as metas serão conquistadas.